Mano, a mídia tá falando tudo sobre a coletiva do Felipe Luiz falando do Pedro. Vamos dar uma olhada. Bom, primeiro vamos dar uma olhada no Felipe Luiz falando na coletiva. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, Cara, ele falar assim, beirou o ridículo, é meio, sabe? Parece que realmente o Pedro não tá se dedicando. que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele... Fica chato dentro do elenco, né? Ele tem razão, Felipe Luiz. Se realmente o cara tá treinando ali de sacanagem, os outros jogadores ficam. Pesa o clima, né? Porque os outros jogadores pensam, ele vai jogar de titular, e aí eu que tô me dedicando aqui, você reserva porque eu sou pior que ele, mas eu me dedico ao máximo. Eu acho que foi correta a atitude do Felipe Luiz. Recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. E não é de hoje que o Pedro vem tendo esse má relacionamento extracampo, né? Tem até o preparador físico, se eu não me engano, do argentino, Sampaoli, né? Que deu um soco no Pedro lá, claro. Não justifica o cara dar um soco, mas teve algum motivo pra ele dar algum soco no Pedro, né? O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Cara, eu achei absurdo essa declaração do Felipe Luiz. Ele veio até com dados, primeira vez que eu vejo um técnico falar dessa maneira sobre um jogador, que é um jogador que provavelmente é o jogador mais valioso do elenco depois da saída do Gerson. Mas assim, realmente ele teve culhão para falar ali e veio até com dados, então não tem como refutar o que ele falou. Mas ainda tem que ver o que o Pedro vai falar, né? Porque até agora o Pedro não se pronunciou. Vamos ver em quem que o Flamengo vai sentir falta, do Pedro e do Felipe Luiz. Queria fazer uma pergunta para vocês aí da imprensa, flamenguistas. Vocês que estão aí, olha, o Felipe Luiz, falou a verdade, não sei o que, tal e coisa. Vamos lá. Quando que o Pedro, em um ano machucado, deixou de fazer um treinamento? Quando que o Pedro teve problemas de relacionamento em relação a tudo isso? Não sei se vocês lembram, uma semana atrás ou 10 dias atrás, o Felipe Luiz elogiando. Não, teve um problema até com o preparador físico do Sampaoli, que o preparador físico foi atrás do Pedro, deu um soco e tudo mais. Então, realmente, já teve bastidores do Pedro não tendo uma boa disciplina, né? Mas, claro,
Isso também foi quem partiu para a agressão, aí perde total razão, né? Do Pedro, depois de uma semana, mas precisou o Thiago, né? O pilhado, grande Thiago, passar a informação que teve problema de relacionamento. Aí vem, ganha o jogo do São Paulo, aí vem na coletiva e desaba de falar em relação ao Pedro. É mesmo? Tá bom, vamos ver em quem que o Flamengo vai sentir falta, do Pedro e do Felipe Luiz. Pra mim, do Pedro. Felipe Luiz. Maior porrada que eu já vi um treinador no futebol brasileiro dar num jogador, num comandado seu, um jogador do seu próprio elenco. Eu nunca vi nada igual. Não faltou com respeito, não faltou com educação, não atacou o caráter do Pedro, eu pelo menos não li dessa forma, não. Eu também não achei nada dessa forma. Pra mim, o que o Felipe Luiz foi claro, objetivo e assim, ele não foi desrespeitoso. Não interpretei dessa forma, mas foi duríssimo na crítica profissional. A crítica que foi feita foi profissional. Trabalho. Algo que, segundo o Felipe Luiz, está faltando. O Felipe Luiz chegou a dizer que o Pedro, com as suas atitudes recentes, beirou o ridículo. Ridículo. E uma conclusão inicial, a qual eu chego dessa história, é a seguinte. O Felipe Luiz não teria dito o que disse se não tivesse o respaldo do elenco. Se não fosse... Cara, se o elenco não tá fechado com o Felipe Luiz, ele nunca daria uma entrevista dessa. Realmente, o que o Jorge Igor falou é realidade. O Felipe Luiz, o técnico, tem que estar abraçado com o elenco, não só com o jogador. Se ele realmente sente tanta falta do Pedro, o Pedro tá sendo indisciplinar, ele vai rachar o elenco por causa de um jogador? Não faz sentido, né? Esse é o pensamento do elenco, porque veja, se o elenco tá fechado com o Pedro, o Felipe Luiz, numa coletiva como essa, ele perde o elenco inteiro. Ou se metade do elenco está fechada com o Pedro, numa fala como essa, o Felipe Luiz perde metade do elenco. O trabalho dele acaba. Então, para usar os termos que usou, para usar a força que usou em cada palavra proferida na coletiva, o Felipe Luiz com certeza estava respaldado pelo que o grupo pensava. E vou além. Respaldo de cima. Quando eu falo disso, né, da exposição, é porque eu já vivi muito isso. Cara, realmente, o Felipe Melo tem propriedade pra falar, porque ele realmente viveu isso. Como atleta, vivi muito. E eu vi algumas vezes que realmente foi muito necessário a exposição. Mas eu vi também que a exposição ela vinha não do treinador, para o próprio treinador não ser exposto, e vinha do diretor. O diretor esportivo está ali para isso, no caso o Boto, né? Mas eu vi momentos que eram necessário a exposição de alguns atletas, porque foram conversados várias vezes, tem que mudar, tem que melhorar, e não mudavam. Por isso a minha pergunta, é uma ótima entrevista, eu não sei o que acontece no dia a dia, né, para realmente argumentar. Se é comigo, se fosse comigo, eu provaria conversar no início, mas falando um pouquinho do exemplo do que já aconteceu, do que aconteceu comigo quando atleta de futebol. Por isso, essa pergunta para vocês. Mas gostei muito da entrevista do Felipe Luiz, sempre muito... O Felipe Luiz mandou o papo sincero, realmente, ali agora tem que se resolver com o Pedro. Diretamente eles dois, frente a frente ali, e ver o que pode fazer da situação atual, né? Se ele vai continuar no Flamengo, ou se ele vai para outro clube. Eu acho que agora ele não vai ser vendido para a Europa. Na minha opinião, ele vai continuar no Brasil, em algum clube aqui no Brasil. Pode ser o Palmeiras, o Corinthians eu acho que não, porque não tem, tá muito endividado, mas assim, pode ser outro grande time aí do Brasil. E pra mim é um centroavante que é nível top, né? Nível seleção brasileira. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando da coletiva do Felipe Luiz, que realmente foi uma coletiva muito dura, muito crítica, falou tudo, o que tinha que falar do Pedro, que, assim, eu pelo menos nunca tinha visto um técnico falar tão abertamente sobre um caso desse. Geralmente eles tentam resolver internamente, mas ele decidiu deixar a público, né? E realmente, assim... ficou aparecendo que o Pedro não tá nem aí pro Flamengo, não tá nem aí pra realmente treinar, e aí tem tudo comprovado, né, com o relógio e tudo mais, então realmente fica difícil defender o Pedro nesse momento. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!